Mentes e Medos. Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio. Oi, medrosos, sou o Michael Gomes. E este é o Mentes e Medos, um podcast para você que, assim como nós, é um amante do terror. E aqui você vai encontrar assuntos sobre creepypasta, histórias, relatos verdadeiros e filmes, séries, todas as informações sobre o sobrenatural, sobre o que é estranho. E vamos lá. Qual que é o tema de hoje, Michael? Hoje é os seres das sombras, as pessoas da sombra. As pessoas não têm um termo oficial, né? O povo das sombras, existem várias categorias, né? O fato é que é um fenômeno mundial, né? Acontece em relatos espalhados no mundo inteiro e é muito interessante porque acontece com pessoas que têm paralisia do sono. Existem explicações científicas, né, que falam que o cérebro é uma condição cerebral, que o cérebro acorda, mas não dá o comando para o corpo acordar. Então, assim, você acorda, abre os olhos, só que o corpo está dormindo. E neste momento, as pessoas acabam tendo alucinações, né? Segundo os cientistas, né? Isso são os relatos científicos. E aí é muito interessante, porque o que eu acho, tudo bem ter alucinação, mas como que as pessoas têm o mesmo tipo de alucinação, não é? Então eu vou começar com o primeiro relato, que eu acho muito interessante, que foi da nossa mãe, essa experiência que foi macabra para ela, e eu vou contar um pouquinho para vocês agora. Acho que foi na década de 80 que ela passou por essa situação. Ela estava na casa de uma amiga dela, lá em Santo André. Para quem não conhece, o ABC Paulista, em épocas assim de inverno, outono, lá costuma ter muita neblina. E ela estava dormindo na casa dessa amiga de madrugada e o banheiro ficava do lado de fora da casa. E tava aquela noite fria, cheia de neblina, tal, ela, com aquela preguiça de levantar para ir no banheiro. Ficou ali na cama esperando, né, a vontade de fazer ela levantar. Quando ela resolveu levantar e abrir os olhos, ela se deparou com um ser do lado da cama dela. E ela falou que era um homem bem alto. E eu acho interessante que ela me descreveu ele na época como parecendo o Zorro. Ele usava uma capa, dava pra ver bem, era uma pessoa tridimensional. Tinha aquela roupa preta, capa, tudo, o chapéu, e ele tava olhando pra ela, assim, de cima pra baixo, ela na cama e ele olhando ela. Só que ela falou que não conseguia ver o rosto do ser, porque a sombra do chapéu cobria o rosto dele. Só que ela conseguia ver ele ali parado e ela ficou paralisada. Ela não conseguia se mexer, ela apenas mexia os olhos, piscava. E ela falou que não sabe quanto tempo ficou naquela situação. Foi angustiante, ela sentiu muito medo, óbvio. E ele não fazia nada. Ele só ficou ali parado. Até que em um momento entre o piscar de olhos dela, ele sumiu. Bom, anos se passaram. Para quem escutou o primeiro relato da casa assombrada, ela viveu uma segunda experiência nessa casa, que ela estava de madrugada na varanda do quarto olhando a rua. Ela sofria de insônia, então era comum ela ficar acordada pela madrugada. E ela estava ali olhando, não tinha ninguém passando. Quando ela olhou para o lado esquerdo dela, para a varanda da casa do lado, ela viu esse mesmo ser de novo. No momento que ela olhou para ele, ela paralisou. Só que me deixa muito curiosa. Ela não estava dormindo. Então, assim, não era uma paralisia do sono, mas o ser das sombras que ela viu na paralisia do sono a primeira vez foi o mesmo. O cara com chapéu, com capa, só que ele não estava olhando para ela. Ele olhava reto. E ela parada com o pescoço virado para o lado esquerdo, olhando paralisada. Ela falou que não sabe quanto tempo ficou ali, ele parado olhando reto, não olhou para ela em nenhum momento, até que ele deu um passo para trás e sumiu na escuridão. Muito sinistro, né, gente? E aí, Michael, o que você me diz? Então, eu acho, assim, bizarro, né? Eu tento me colocar no lugar, eu acho que eu ficaria em desespero. Você não conseguir se mexer pra responder, tipo assim, dar um grito ou sair correndo, né? Fico agoniado, assim, me imaginando nessa situação.
E existem relatos pela internet espalhados, né, também. Sim, Assim, você vê que muitas pessoas de uns anos para cá, quando a tecnologia começou a avançar, as pessoas começaram a usar a tecnologia como um meio de comunicação para se expressar, diversas, né? E ao decorrer dos anos foram surgindo documentários, programas de TV, vários assuntos envolvendo, porque realmente é muito curioso. E como eu falei, o que é curioso é por que as pessoas têm o mesmo tipo de alucinação, né? Eu acho meio complicado, né? Porque teoricamente aquilo pode ser uma mentira, né? Pode ser várias pessoas pensando na mesma forma do ser. E tem relatos sobre esse povo, essas pessoas, essas criaturas, né? Que tem na Ásia. Eu já assisti vários vídeos sobre coisas assim de fantasma. Aí em vários vídeos que eu assisti sempre tem algo dessas coisas, desses povo das sombras. E seja na Ásia, na América do Norte, na América do Sul, em tudo quanto é canto. Na Europa. Você já viu qual relato que você viu que você achou interessante? Então, eu achei dois que assim, me fazem questionar, né? Porque eu não acredito, eu fico naquela, né? Eu acredito, mas também não desacredito. Eu não acredito e nem acredito. Pra mim é muito complicado. Eu sou meio cético, mas quero acreditar que o sobrenatural existe, né? Então, eu achei esses dois relatos. O primeiro é de um jovem que ele chama Alex. Ele morava numa casa em Nova Jersey. Essa casa foi construída em 1904 e ele morava lá já fazia mais de 12 anos. Isso era nos anos 80. Aí ele e o irmão, eles tinham uma banda. E nesse dia os amigos iriam buscar ele para eles treinar, né? Então, aquele negócio de banda, né? Passar som, saber um lugar do outro. E eles foram buscar ele, era por volta das 8 da noite. E aí o irmão mais velho, que era da banda, ele falou que não ia mais para eles tocarem da banda junto. Aí eles foram buscar o Alex, aí chegaram lá, aí o Alex ia pro carro, aí ele lembrou que tinha esquecido umas coisas que ele precisava pegar na casa, tocar junto, né, a banda. Aí ele entrou, foi no quarto, pegou o que precisava, voltou, falaram: você falou que o John não ia tocar pra ficar em casa, ele ia pra outro compromisso e naquele horário do compromisso ele tava em casa. Aí o Alex falou: mas ele não tá em casa. Aí ele falou: então quem que tava ali olhando pela persiana da sala? Aí ele falou, aí ele dá esse primeiro relato, né? Que os amigos viram uma sombra humanoide, assim. A silhueta, né? Olhando pela persiana, assim, tipo, meio escondido. E não tinha ninguém mais em casa. Era o Alex, o irmão dele, o John. Ele tinha saído para fazer esse compromisso, né? Que ele até falou que não iria porque tocar com a banda, porque ele teria esse compromisso. Aí já ficou estremecido, assim, a fixação dele por esse assunto das pessoas da sombra.
E ele tem mais duas histórias com essa casa que a mãe dele, o pai dele chegou a sentir como, tipo assim, de lugares onde não tem muita luminosidade, eles se sentiam observados, sabe? E isso, tem essa coisa da observação, né? Eu acho, e essa história, sobre essa história em específico, porque não é só uma pessoa que viu, tem... Isso, eu achei muito interessante. Eles não estavam com paralisia, né? Não, isso era... Esses casos, o pai dele viu na garagem, a mãe dele viu num lugar onde é tipo embaixo das casas, eu não sei como chama isso. Nos Estados Unidos que tem muito isso. A casa tem sabe, embaixo suspensa, assim, né? Exatamente. E aí a mãe dele viu uma sombra, assim, não era, no que ele diz, né, não era muito, não tinha silhueta humana, era mais como se fosse uma fumaça, assim, eu não sei, vou fazer uma comparação esdrúxula aqui. Você lembra do Geleia, do Caça-Fantasmas? Eu tava pensando nisso, eu tava pensando exatamente isso. Era daquele jeito, era aquela silhueta... Só que negra. Aí, essa história, eu fiquei, assim, eu gostei muito. Eu fico naquele pé, né? Pode ser mentira, se é verdade, aí é quem quer, né, acreditar em se é mentira ou se é verdade, aí tá nessa. Nossa, muito sinistro mesmo. E assim, eu fico vendo, existem relatos de vários tipos, né, de Povo das Sombras. Tem esse relato do Homem do Chapéu e da Capa, que é tipo, como a nossa mãe falou, o Zorro, né, uma silhueta do Zorro. Sim. E a sombra do chapéu esconde o rosto dele, que me parece ser o chefão. Tem um também que é um homem, também a silhueta de um homem, só que ele tá com um capuz, aquela coisa... meio medieval, sabe? Aqueles monges que usam capuzes. É uma coisa mais assim. E também tem um outro relato de pessoas que veem pequenas sombras, como se fosse uma multidão de sombras, mas todas pequenininhas. Então, assim, você vê que existem formas separadas. Uma vez eu achei muito interessante, o único relato de quem teve paralisia do sono que não viu o Povo das Sombras, eu não vou me lembrar o canal e o nome do youtuber. Depois eu vou pesquisar direito aí e eu passo pra vocês. Mas esse youtuber, ele relatou que quando ele teve a paralisia do sono dele, ele não viu o Povo das Sombras. Ele viu um monte de bonecas com caras horrorosas, várias bonequinhas, assim, indo em direção à cama dele, assim, tipo, bonecas endemoniadas. Nossa. E ele falou que ele entrou em pânico, que ele não conseguia se mexer, e ele vendo aquela tropa de bonecas subindo na cama dele. Imagina, e esse foi o único que eu escutei que não envolvia um Povo das Sombras, mas no geral sempre envolve essas três características, né, de sombras. Sim. Eu, na pesquisa que eu fiz, todas assim são sombras negras. Eu vi de um youtuber, eu não sei até onde vai a veracidade desse conto, mas que ele acordava, ele tinha essa paralisia do sono, né? E ele via um menino, mas era um menino que não era... escuro, não era sombra. Era um menino normal, devia ter uns 4 anos, 5 no máximo. E ele diz que esse menino aparecia... ele conta, né? Ele até... começou a filmar a casa pra mostrar. Aí deu pra ter uma ideia que no quarto dele tem uma janela que um pouquinho antes da janela tem tipo um assento, sabe? Pra você sentar e ficar olhando a rua, a paisagem. E esse menino aparecia sentado lá. Aí ele fez vários registros sobre o que ele via, mas até a veracidade eu não sei, sabe? Eu tô compartilhando não dá pra botar a mão no fogo, eu tô compartilhando a história com vocês, mas a veracidade eu não sei. E eu fico pensando, o que será que eles são?
Porque existe a ideia assim, eles são o quê? São demônios, são espíritos de pessoas negativas. Eu já vi relatos de pessoas falando que nesse momento de paralisia, elas também sentiram aquela sensação de serem sufocadas, como se essa imagem, esse ser ficasse em cima delas, empurrando o peito, tipo, sufocando mesmo, elas sentem falta de ar, aquela angústia, aquele peso. E você vê assim, também a questão de energia. Eu já vi relatos de pessoa que fala que acordou, né, na paralisia, só abre os olhos quando acorda e vê o ser na frente delas, não consegue enxergar o rosto porque é o mais escuro que o escuro, e ela viu ele com a boca aberta sugando algo da boca dela, tipo, como Nossa. se fosse a energia da pessoa. Então, assim, o que seriam esses seres, né? O que você acha? Eu tenho uma tendência até engraçada. Tudo pra mim é demônio. Eu não sei se é de criação, né? Como a gente já falou que a gente cresceu num lar cristão, né? Nossa avó, ela tinha uma ideia mais cristã, então tudo era demônio, então dá esse medinho, né? Os espíritas tem gente, olha, eu já vi gente falando que acha que é coisa boa. Eu sinceramente acho muito difícil um espírito de luz aparecer assim pra você. Eu acho. E tem até na. Eu não sei se isso é verídico, né? Mas tem gente que diz até que tem olhos vermelhos, essas coisas assim. Eu gostaria, né, de saber a verdade. Mas eu lendo uns relatos, tem gente que diz até que é extraterrestre, essas coisas assim. A questão dimensional também, que eu acho que é super válido, né, a gente discutir, porque... Por que não, né? Existe... eu imagino assim, se realmente existe céu e inferno, seriam ambientes, assim... de outra dimensão, ao meu ver, o céu e o inferno, porque não tá aqui com a gente, né? Então, eu acho que quando aparecem seres, assim, esses seres mitológicos, eu acredito sim que possa existir essa questão dimensional forte. Mas uma coisa assim que eu acho que é a minha tendência a acreditar, essa questão energética. Fala sobre o medo. Alguns espíritos negativos, eles se alimentam do medo. E as pessoas falam que quando entram nessa condição e elas começam a orar, e quando abre o olho passa, ou se não a pessoa já tem uma consciência mais racional e ela pensa assim, não, é só uma paralisia, vai passar, acaba passando, né? Então tem essas questões também. Mas essa questão da energia, ela me instiga, porque o medo, eu acho que tudo gera energia, né? E eu acho que o medo alimenta, sim, energias que a gente não consegue enxergar, que outros seres sobrevivem dessa energia. Essa energia negativa, a energia do terror, do medo, é como se nós fôssemos a fábrica, como é que produz a própria energia, né? Isso, para alimentar eles, né? A existência deles. E eles precisam desse medo, desse pavor, dessa negatividade. E assim, não tem discriminação, não, para quem tem paralisia do sono, viu? Porque tem criança que tem paralisia do sono, é uma dó, elas devem sofrer. Muitas crianças que sofrem de terror noturno acabam sofrendo mais pra frente de paralisia do sono. Então, assim, é muito interessante, porque essa é uma condição que a pessoa acaba levando pro resto da vida dela. E quem tem uma vez, morre de medo de ter de novo. Imagino. Você já teve alguma coisa parecida? Não, graças a Deus, não. Mas... Eu também nunca tive. Se você tivesse, ia fazer o quê? Você ia orar? Ou você ia pensar assim, você ia ser o cético pensando, é só uma paralisia, vai passar. Eu não tenho ideia. Eu não sei, né? Não. Eu nunca passei, eu não sei o quanto você consegue fazer, como você se sente, né? E você falando agora, eu lembrei de uma pessoa que eu sigo na internet. A pessoa tava falando que tem paralisia, que nesse dia ela falou que tinha sido horrível e tinha passado assim, era um pouco tempo, mas naquele
momento parecia que se estendia por horas, de tão horrível que era a sensação. Então mexe, tipo, a sensação de tempo e espaço, né? Fica perdida. Eu fiquei pensando, imagina, você vê uma coisa horrível e você, mesmo que seja, vamos por 10 segundos, deve parecer uma eternidade, né? Deve, você fica ali impotente, né? Nas mãos de sabe, sei lá o quê. Tem a questão também, a primeira vez, assim, que falam, né, a internet relata que teve essa história foi em um programa de rádio, né, Má? Sim, em 2001, um programa de rádio, né, chamado Coast to Coast, falou sobre esse assunto e tudo mais. Esse programa foi ao ar no dia 12 de abril de 2001. O apresentador discutiu o assunto com ouvintes e tal. E no mesmo ano, em outubro, uma escritora publicou um livro, a Heidi Rollins, publicou esse livro que fala especificamente desse assunto das pessoas das sombras. E ela ficou conhecida nesse meio. Ela até participa até hoje desse programa Coast to Coast, que é Costa a Costa, perdão a minha pronúncia esdrúxula. E ela escreveu esse livro e outros livros sobre assunto sobrenatural, e até hoje você vai lá no Instagram dela, você vê que até hoje tem coisas sobre esse povo das sombras e tal. E ela uma pessoa que é ouvida até hoje referente a esse povo das sombras. Foi quando começou a realmente espalhar, né, o assunto. E é como você falou, cria tipo, eu não sei se a palavra é uma egrégora. São vários pensamentos, as pessoas ficam ali e tal, e vai alimentando essa energia. Mas eu acho que isso daí já deve ser muito antigo, porque existem relatos históricos, o pessoal do interior sempre fala pisadeira, tem essas lendas, e é muito semelhante. Porque fala, quando você tá dormindo, ela sobe em cima de você, tipo como se fosse... Tem uma imagem específica, não chega a ser uma sombra, mas elas sabem que tem alguém em cima delas, sufocando elas, e elas não conseguem se mexer porque elas ficam nesse estado de paralisia. E essa paralisia pra mim é uma coisa muito mágica, porque assim, você não sabe se você entrou em paralisia e viu os seres, ou se os seres chegaram e te colocaram em um estado de paralisia. Né? Da onde que surge? Tipo... A questão espiritual, ela acaba batendo forte, porque, como eu falei, é uma alucinação que todas as pessoas têm muito semelhante. Por que não ter? Tipo, cada uma tem... Se fosse uma questão de um medo interno que ele consegue exteriorizar, aí você vê o seu medo, igual, suponhamos, aquele primeiro que eu falei, ele teve a paralisia e ele viu as bonecas. Talvez ele tivesse muito medo de boneca. Aí ele acabou vendo, mas se fosse assim, todo mundo ia ver os seus medos, não iam ver os mesmos seres. Até porque ninguém fica pensando, o meu medo maior é tipo um homem, uma sombra parando no pé da minha cama. Existem outros tipos de medos, mas não, é generalizado. Uma história para acrescentar, né? Violinista chama Tartini, que ele fez uma sonata que chama Devil's True Sonata. A história é que ele estava dormindo, aí ele acordou e viu um demônio no pé da cama dele, e o demônio perguntou para ele o que ele gostaria, tipo um desejo. Aí ele disse que queria escutar a música mais bela que ele pudesse fazer. Aí o demônio começa a tocar no violino e ele acha, tipo assim, perfeito. Aí quando vai chegando, né, aí ele acorda. Aí ele pega e escreve essa sonata
E fica aí pra mim se foi uma paralisia do sono, se foi o povo das sombras, que eu não Parece até sei. um pacto, né? Eu não sei se esse povo das sombras são demônios, mas eu fico a impressão, né, nessa lenda. Eu gosto bastante porque é interessante, né? O cara, essa sonata foi escrita, eu ouço direto, eu acho muito bonita mesmo. E ainda mais com essa lenda por trás, eu adoro. Ela fica muito mais interessante, né? É. Não, realmente, ó, como eu falei assim, eu quero acreditar, porque eu acho que a vida ficaria muito sem graça. Se não acontecesse nada, tudo fosse muito racional, muito científico, igual essa explicação do cérebro. Tem até um termo científico que eles chamam de hipnagogia, que é a alucinação, quando provoca essa alucinação. Mas assim, fica muito sem graça a vida. Então, assim, existe essa questão espiritual que eu quero pontuar, porque as pessoas elas têm diferentes formas de reagir. E, por exemplo, igual você falou, esse daí ele teve essa visão, tá? Ele conversou, tudo. Tem essa questão dos que sugam energia, os que só querem botar medo, ou às vezes só tá ali observando, entendeu? Mas eu acho muito difícil ser uma coisa boa, sinceramente, porque eles escolhem, se existirem realmente seres, né, que estão por aí em outro mundo, né, outra dimensão, provavelmente eles podem escolher uma forma, né, diferente de aparecer pra gente. E essa forma que eles aparecem, as 3 formas mais conhecidas, eu acho que esse do chapéu é o que manda ali. Porque ele sempre tá na frente, tem até os desenhos aí que você acha diversas imagens na internet, que várias pessoas que relataram, acabaram desenhando, que aparece ele aí, às vezes aparece essas massas pequenas atrás, ou esse do capuz, mas sempre esse de chapéu, ele é o que mais pega ali pra mim. E eu acho que deve ter alguma coisa assim, não é possível, gente. É muito curioso, é muito interessante. E o medo que a pessoa sente, não tem como. Eu fico tentando, né, me colocar no lugar. Fico tentando entender isso. E em relação acrescentando mais um relato, tem um canal no YouTube que chama Ghosts of Carmel, Maine. É um americano que chama Kent Burris. Ele mora numa casa que era no começo do século XX, era uma casa de funerária. E ele, desde que ele passou a morar lá, ele começou a ver sombras como essas que nós estamos falando. Não sei se pode ser a mesma, né, da paralisia do sono e tal, mas você vê no canal no YouTube dele, ele documenta tudo através de vídeos ou sons que ele grava pela casa. E em vários vídeos você vê uma sombra assim, como nós descrevemos, que é muito preta. E nessas que aparecem, que ele conseguiu documentar, são sombras humanoides, né? Tem a forma humana. E tem duas, né? Que eu acho muito bizarro. É uma que ele começa a escutar alguém falando em um dos cômodos, aí ele vai filmando isso. Aí tem uns barulhos de como se alguém estivesse sofrendo, assim. Aí ele entra no quarto, isso é de dia. Na janela, olhando como se estivesse olhando para a rua, tem uma sombra de um homem com essa silhueta negra, e ele filma, aí do nada some.
tem um ursinho no quarto. Aquele ursinho tava na janela e o ursinho é lançado no quarto, assim. É muito bizarro quando você vê. Você procurar no YouTube, você consegue ver esse vídeo. E tem outro que ele tá em casa um dia, ele dorme um pouco no sofá. Quando ele acorda, ele vê uma silhueta na frente da TV e ele filma. É uma silhueta humanoide, assim, mas é meio estranha. É como se fosse... Sim, é muito difícil de descrever. Mas você assistindo, você vê, assim, é bizarro. Aí, esse canal, ele documenta tudo. Chama Ghosts of Carmel, Maine. No YouTube você acha. Teve um vídeo que eu vi já faz tempo, inclusive eu até tentei encontrar esse vídeo para postar no Instagram pra galera ver, mas eu não achei. Se alguém souber desse vídeo que eu tô falando, gente, manda pra mim, porque eu tô louca atrás dele. É aqui no Brasil, mostra, tipo, um quarto super simples, tem a cama, a TV e tal, e não sei parece que a pessoa que tava filmando, ela já tava incomodada com alguma coisa que tava rolando ali na casa e ela deixou ali filmando. Ela tava parada assistindo TV. Quando aparece na imagem uma sombra, mas aparece uma forma humana passando na frente da TV. Ela faz, sabe quando fecha o reflexo da TV? Como se realmente foi, ela fechou o reflexo. Passou a sombra, tampou a imagem da TV, a sombra passou, entrou na parede e foi embora. Era uma sombra toda negra, super comprida. Deu pra ver assim, eu fiquei passada a primeira vez que eu vi. Teve, onde eu vejo bastante, que aparece bastante, aparentemente, o povo das sombras também. Tem um programa pra quem tem o Discovery Plus, o Prime, é muito interessante. Tem um programa que chama O Clube do Medo, que até o filho do Ozzy que apresenta, o Jack Osbourne. E ele mostra vários vídeos interessantes da internet e os caras, lá eles conseguem todos os tipos de vídeos, né? Os melhores vídeos eles vão conseguir. E tem vários mostrando sombras passando. Você vê assim que enquanto a pessoa tá dormindo aparece igual você falou, parece o geleia. Só que é aquela coisa escura, aquela sombra escura pairando sobre a pessoa. É muito sinistro, é muito louco. E cada vez mais, assim, no começo, antes eu era até mais cética, mas assistindo e consumindo esse tipo de entretenimento, eu fui vendo que realmente, gente, não é possível. Agora que a gente consegue filmar, gravar, tem babá eletrônica que mostra cada coisa aterrorizante em quarto de criança, né? Não tem como falar contra, sabe? Pô, tudo será que é manipulado? Eu acho que nem tudo é manipulado, não. Alguma coisa ali tem de verdadeiro e isso me intriga, é muito curioso, é muito interessante. Como eu falei, se as coisas fossem tudo científicas, ia ser muito tedioso. Porque ia falar, pronto, acabou aqui, já era, gente, encerrou o show. Né? Mas não, imaginar que possa existir algo do outro lado é super interessante mesmo. Eu até tenho isso, como eu já disse. Tem relatos no mundo inteiro, em todos os cantos. Eu costumo assistir bastante vídeos no YouTube sobre formas, fantasmas, criaturas que aparecem, que são teoricamente sobrenaturais, e eu já vi tantos vídeos contendo essas imagens, esses seres, essas criaturas de forma seja humana ou igual geleia do caça-fantasmas. Em todo canto tem disso. Eu até vi um vídeo que foi gravado de uma câmera de segurança e era numa prisão. Aí no estacionamento da prisão, próximo ao muro, o guarda tava olhando as câmeras de vigilância. Aí ele começou a gravar e mostrou assim, era ao vivo, né? Aquilo que estava sendo reproduzido era na mesma hora
que ele estava olhando para a câmera e tinha uma sombra humanoide e ela não se movia, ficava estática. Ele diz no vídeo que aquela sombra tá já faz há muitas horas no mesmo lugar e ele manda um dos caras ir até lá. Aí quando ele vai chegando perto, o negócio some no ar. Aí o cara, o guarda que foi lá checar, aparece na câmera no mesmo lugar e eles se falando pelo rádio, né? Aí fala, não tem nada que... É bizarro esse vídeo. Sim, nossa, gente, que horror. Não, que alguma coisa tem de macabro tem, porque não... Ser só, como falam, né? Ai, vai que é espírito de luz. Ai, gente, por favor, né? Espírito de luz não dá. Não... Pô, se um espírito de luz aparecer pra mim, mais escuro que o escuro, do lado da minha cama e me paralisar, eu vou ficar muito brava. E tem até isso, né? Que eles são criaturas tão negras que eles não refletem luz. Eu vi bastante isso em vídeos do YouTube. Pessoas que conseguem gravar algo, sei, com uma luz de um farol, de uma lanterna, do celular. Sempre essas coisas que aparecem em qualquer lugar do planeta, eles não refletem luz. Isso é um padrão, né, que eu vejo. Sempre são essas imagens meio humanoide, ou geleia, e elas não refletem luz. Não, você vê, tem vários... esses dias eu tava vendo, tem até o canal que é famoso, né? O pessoal já deve conhecer, que é o Assombrados, que a Ana até relata um fato que aconteceu, que ela viu... ela acordou e viu um povo das sombras parado perto do marido dela, olhando o marido dela, só que acho que era desses pequenininhos, e não foi ele que viu, foi ela, tipo, e ele tava perto do marido dela, assim, é muito interessante, é muita gente que tem, né, o pior é isso, se fosse pouca, tipo, uma coisa assim, é uma condição que aquela pessoa tem, mas não, tipo, todo mundo tá exposto a viver essa experiência. Eu sou muito curioso, né? Mas Deus me livre de ter essa experiência. Eu também não ia querer, não. Porque preferiria ter outro tipo, sei lá, mas... o que me deixa angustiada é o fato de eu imaginar que eu não consigo me mexer. Aí as pessoas falam assim, tem que fazer igual no Kill Bill. Começa a mexer no dedinho do pé. Aí você vai indo, sabe, até você parar pra pensar nisso, você vai estar ali sofrendo uma eternidade. E sabe o que eu acho interessante? Essa questão que você tinha comentado de perder a noção de tempo e espaço, me lembra muito o fato, por exemplo, existem relatos de pessoas que falam que passaram por experiência de pós-morte, né, uma experiência ali, e elas ficaram, em coma e foram... suponhamos, algumas vão pro céu, outras vão pro inferno, tá? Eu tô usando termos assim, gente, mas é só pra exemplificar. E aí, a pessoa que foi pro inferno, ela fica ali, pra ela foi uma eternidade. E aí, quando ela volta do coma, ela ficou 2 dias em coma, sabe? E ela passou pela... Então, assim, essa noção, parece que de tempo, e o que as pessoas relatam quando tem a paralisia, é que o tempo, por mais que seja as que conseguiram... ter uma noção de passou 2 minutos eu naquela condição, pareceram horas, sabe? É uma coisa assim que é angustiante, que você fica ali, parece que você tá passando a madrugada inteira naquele estado até você conseguir se mexer. Quando você olha, não, passaram-se 2, 3 minutos, às vezes nem isso. Então, assim, realmente a condição de tempo e espaço é inacreditável, porque é gritante. O tempo você sofre muito. Essa coisa, o tempo é muito maior, o sofrimento é muito maior, é tudo muito mais lento. Eu fico pensando se essas formas, essas criaturas, eles começam a mexer assim
vamos supor, no tempo, seja na mente da pessoa, se aquilo pode ser tipo de uma hipnose, né? Ou algo do tipo, assim. Não, com certeza, pode ser. Então, é como se fosse essa magia, né, que rola, tipo, essa hipnose, assim, é uma coisa muito mágica, né? Nos termos médicos, eles têm todas as explicações, mas e no espiritual, como é que fica? Porque é muito louco você pegar e não tem ninguém falando com você, porque a hipnose existe, as pessoas conseguem hipnotizar, deixar você, igual eu já vi uns vídeos, assim, até daquele Pyong Lee hipnotizando. Uma vez ele hipnotizou o Catra, ele fez o Catra pegar e falar que ele não era um cantor de funk, ele era um cantor gospel. Aí quando ele falou assim, o que você canta? Aí o Catra, ele tava assim, pesadíssimo na hipnose, e ele não conseguia falar que ele era funkeiro. Eu canto música gospel, e assim, você via que era real o negócio, ele tava hipnotizado mesmo. Então a hipnose existe, gente, é uma coisa muito curiosa. E aí a pessoa fica nesse estado mesmo, como se fosse atingir alguma coisa do cérebro, é uma coisa muito louca mesmo, que ela fica naquela condição, mas ela volta sozinha, né? Ela não precisa de um start de alguém para poder estar voltando. Simplesmente basta aquela imagem dela figura sumir que ela volta. Eu vi vídeos, né, de pessoas que foram sofreram disso e deixaram filmando, né? Aí um dos vídeos que eu vi, o cara explicando, né, como funciona essa condição de paralisia do sono. Aí que você tá dormindo, mas o seu cérebro ele tá funcionando, você consegue abrir os olhos, tudo, só não consegue se mexer. Aí um dos vídeos que eu vi, o cara acorda, ele deixou a câmera gravando ele, né? E ele abre os olhos e ele começa a regalar os olhos, assim, como se estivesse vendo uma coisa horrível. Aí demoram, acho que uns 40 segundos, aí ele consegue acordar de verdade. Aí eu fico, assim, meio com desconforto, eu não diria medo. Eu ia achar que o demônio veio me buscar, que acabou, que eu morri dormindo, chegou a minha hora, eu pequei muito nessa vida e, ai, que horror, gente, deve ser horrível. Não, e eu acho que para uma pessoa que é mais religiosa, que ela não vai muito atrás dessas questões científicas, aí ela tem a paralisia, aí ela começa a entrar naquela neura, porra, eu tô muito fodida, eu vou pro inferno, ela começa a pirar, tem gente que pode entrar numa pira por causa disso, né? Eu tava pensando assim, se algo assim aparecesse, eu vou tentar me comunicar. Eu vou ter um troço. Porque eu sou muito assim, né? Eu quero conhecer, sei lá, o que for, seja espíritos, demônios, tudo mais. Mas aí passa pela experiência e acorda todo cagado. Tomara que eu nunca tenha. Eu também não, mas todo mundo tá disposto, então a gente ainda tem um chãozinho pela frente para poder ter essa oportunidade, viu? É como o pessoal diz, se você tá disposto a, vamos supor, algo sobrenatural, quanto mais você tá disposto a ver, a acreditar, isso pode atrai. Abrir portas, eu não sei. Às vezes eu penso também, eu falo, eu tô super disposta, mas aí eu fico, não, eu não tô tão bem preparada, eu acho que eu vou infartar se eu ver alguma coisa. Mas ao mesmo tempo fica naquela, fala, porra, eu quero ver alguma coisa. Tipo, óbvio, eu já tive minhas experiências, tudo, mas eu queria outras, né? A gente sempre fica pensando, eu quero ser o privilegiado que vai ter acesso às informações dos dois mundos, mas não funcionam assim as coisas, né? E deixa eu te falar, de filme, assim, que você já viu sobre o assunto. Eu pesquisei, né, o que eu mais gostei, o que eu gostaria de indicar,
É um episódio da série do Twilight Zone, que é de 85, né? É a segundo remake que eles fizeram da série, né? Que é o da série original é dos anos 50, 60. Aí, um dos episódios dessa primeira temporada de 85 chama The Shadow Man. E trata de um adolescente que ele começa a ver esse homem alto, de chapéu, uma capa preta, assim. É a mesma coisa que nós comentamos sobre já durante esse podcast. Essa mesma forma. Mas só que nesse episódio essa forma se comunica com o adolescente. Ele fala, responde, pergunta, tudo. E é um episódio muito bacana. Eu não vou dar spoiler, né, do que acontece no final. E é um episódio muito bom. E ele tem direção para quem gosta de terror, né? Vai ver se bate o nome desse cara lá no IMDb. É o Joey Dante. Ele é um diretor. Acho que o primeiro filme que ele dirigiu foi em 76. E ele tem vários. É o Piranha, de 78. É um filme trash, mas vale a pena. Não, tem conferir. O público, tem o público. E tem outros dois que você deve conhecer, que é os Gremlins, que é aquele bichinho fofinho que você molhar, ele vira o Satanás. Você vê assim que ele já é o episódio já tem renomado. Já tem uma qualidade pela direção. A direção dele, não, Gremlins ficou pra história. E tem Os Meus Vizinhos São um Terror, que é um filme de 89, que é com o Tom Hanks. É uma comédia terror, que é sobre os vizinhos do cara serem estranhos, tudo. Vale você conferir esse episódio, tá? Só você digitar The Shadow Man, Twilight Zone, que tem na internet aí pra você assistir. Um legal também que eu achei foi aquele Mara. Eu assisti ele há um tempo atrás, aí eu nem lembrava, aí depois eu fui ver de novo. Ele fala sobre um demônio que entra no sonho, mas ele dá essa paralisia. Então ela vive essas experiências de paralisia do sono. Também que eu acho legal comentar que teve uma cena na série A Maldição da Casa Hill, que a personagem, né, ela sofre com as crises de paralisia do sono quando ela é criança, e ela vê a presença, mas aí não é um povo das sombras, né? Durante a paralisia do sono, ela vê uma mulher com o pescoço torto, que aí já entra naquele outro conceito, é um outro tipo de entidade, mas que causa a mesma situação física, né? Que é a paralisia, que dá muito medo. Essa questão da paralisia, assim, porque se aparece uma entidade pra você, qual que vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Sair correndo e gritar, entendeu? E aí, quando você não pode sair correndo e gritar, você fica ali, é pior ainda. Então, assim, eu acho muito interessante. E o filme Ghost, que é um clássico, né? Mas no final, gente, eu não sei se vocês se lembram, quando ele tá lá brigando com aquele cara no metrô e ele consegue, acho que mata o cara, aí aparecem várias sombras. E aí aquelas sombras começam a encher o metrô, tal, e puxam ele pela perna, e tipo, é como se fossem espíritos de pessoas negativas que estão levando ele para esse mesmo ambiente. E aí o cara, ele é arrastado pelas sombras, e lembra muito pra mim, aquilo é o povo das sombras. Sim. Essa cena é até, assim, você vê o filme, né? É um filme de romance e tal, tem todo aquele drama. E essa cena pra mim é muito, assim, meio pesada. Pesada, né? Pro contexto do filme. Eu até lembro hoje, eu fico assim meio com...
Não, é a melhor cena, né? Uma das melhores. Tirando aquela lá da argila. É uma cena. É uma cena maravilhosa. Um outro programa assim, que eu gosto muito de assistir também. E passa no Discovery, agora deu uma parada, mas você acha no Discovery Plus, tá? Pela Prime. Gente, eu vou falar muito sobre o Discovery Plus aqui nos episódios, porque é meu streaming favorito, onde passa, pra mim, mais programas de terror, né? Mais programas que abordam o universo do terror. E tem um programa que eu gosto muito que chama Sombras do Além. E aí tem uma médium que chama Amy Allan. Ela apresenta um programa com um investigador da polícia de Nova York. Ele é um investigador aposentado. Se não me engano, o nome dele é Carlos de Chiaco, não me lembro a pronúncia ao certo. Mas enfim, ela tem vários episódios onde ela entra na casa para fazer o trabalho de mediunidade dela. E ela vê em várias casas. Tem umas que ela não vê, mas a maioria ela acaba vendo Povo das Sombras no canto. E a família, antes dela entrar na casa, a família relata pro policial que elas estão vivendo essas experiências, tal, aí vai, quando tem paralisia do sono, aí elas falam pro policial, só que o policial não se comunica com a médium. E aí quando a médium vai na casa fazer digamos assim, a vistoria, aí ela acaba descrevendo, né, pro rapaz que tá filmando, ela fala, olha, a pessoa que mora aqui, que dorme nessa cama, especificamente, ela está passando por paralisia, ela tá vendo o Povo das Sombras, tal. E essa médium, a Amy Allan, ela desvendou a mediunidade dela quando ela era criança, e a primeira experiência dela foi o quê? Povo das Sombras. Então, assim, é uma coisa muito interessante, isso despertou algo nela, que ela consegue ajudar várias pessoas, e ela vê até hoje. Ela não precisa ter paralisia do sono pra ver. Eu boto uma credibilidade nela, assim, eu não... Nossa, parece super verídico, gente, assim, é uma coisa que é impressionante. Ela vai falando coisas sobre as pessoas, sobre o que elas estão passando ali na casa, que ela não tem informação, né? Até onde a gente saiba, ela não tem informação, pelo menos é o que eles passam pra gente e a gente acaba acreditando. Mas eu achei muito interessante, chama Sombras do Além. Fazem vários relatos, o Clube do Medo também, eles acabam mostrando vídeos, só que são vídeos diversos, tá? Mas é porque eu falei, porque aparece bastante questão de sombra. Então tem muitos vídeos captados de babá eletrônica que mostram essas formas, e não necessariamente a pessoa precisa estar nesse estado da paralisia, mas só demonstrando que existe essa, não sei se eu posso denominar assim, mas entidade, né, que se alimenta dessa energia e tudo mais. Eu acho muito interessante. Não, eu ia comentar sobre o documentário do Netflix também, que eu acabei me esquecendo, que é o Pesadelo. Que eles fazem vários relatos sobre pessoas que tiveram paralisia do sono. O próprio diretor, que é o Rodney Asher, ele passou por experiência de paralisia do sono, ficou fascinado com o assunto, não é para menos, eu também ficaria. E aí ele cresceu, ele acabou fazendo, né, vários trabalhos na TV, e um desses foi esse documentário Pesadelo, que descreve relatos, só que ele não entra muito na questão científica, tá? Ele só descreve e aí mostra uma encenação ali com atores sobre o que a pessoa acabou passando, que é aterrorizante, gente, é aterrorizante e é muito legal de se ver. Sobre esse da médium, a gente tem coisas, né, que a gente acredita, mas pode colocar uma dúvida, né? E outras pessoas não acreditam e tal. Ah, sim. E por várias vezes, né, que eu tava pesquisando esse assunto, tem coisas que a gente acha que pode ser verdade, mas que talvez para outra pessoa não seja, né? Então a gente pode deixar essa dúvida, né? Se é real, se é mentira. Fica para cada um, né? A critério, para todos os gostos. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Má? Não, eu gostaria de falar que esses assuntos, né? A gente leva assim da sorriso, né? A gente acha engraçado, mas o que deve ser difícil passar por
paralisia do sono é muito difícil, né? E eu espero nunca ter, mas o assunto é muito interessante e eu espero que todos que chegaram até aqui tenham gostado do podcast dessa semana. Queria agradecer a todos e quem tem paralisia do sono, desejo que você tenha paralisias menos assustadoras ou não tenha mais nenhuma. E é só. É isso aí. E se você gostou, gente, apoia o nosso projeto, avaliando com estrelas, nos siga nas redes sociais. O nosso Face é Mentes e Medos, os M's com letras maiúsculas. O nosso grupo com o mesmo nome, o Instagram é Mentes e Medos, tudo junto, tudo minúsculo. Curte, compartilha, que isso vai ajudar muito a gente. Se você tem algum relato, né, compartilhe com a gente, que a gente sempre tá lendo. E aqui no Medos e Mentes você vai encontrar assuntos sobre o mundo sobrenatural, tanto filmes, séries, livros, quadrinhos e tudo que a gente puder passar desse universo para vocês, a gente vai estar fazendo isso em cada programa. E agradeço a quem escutou até agora. Uma boa tarde, um bom dia, boa noite e até a próxima. É isso aí. Mande seu relato para mentesemedos@gmail.com. Vai ser um prazer compartilhar a sua história, gente. O universo de terror é com a gente.